Nós ainda encontramos no meio espírita pessoas que têm dificuldade em entender a homossexualidade e compreender o direito desse grupo social. Mas ainda assim nós encontramos pessoas que entendem o conceito de amarás o próximo como a ti mesmo. Chico Xavier, em entrevista ao programa Pinga Fogo, respondeu a algumas perguntas sobre a homossexualidade. Ele diz ser uma condição da alma humana e não deve ser considerado como um fenômeno espantoso e atacável pelo ridículo da humanidade. Tanto como acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade e bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. Raul Teixeira é um deles e usa a seguinte frase: o amor não vê morfologia, o amor ama. Esses não são os únicos exemplos de pessoas que, acima de tudo, enxergaram o amor nas relações humanas. A equipe do Mundo Mar Repórter foi até a paróquia da Santíssima Trindade conversar com o reverendo Arthur Cavalcante. Ele celebrou o primeiro casamento homoafetivo da Igreja Anglicana na cidade de São Paulo. Teve uma emoção maior, né, naquele dia, naquele sábado. Uma emoção porque ali se concretizava uma questão de direitos que elas têm como pessoas, né, de poder ter a sua união reconhecida pelo Estado, né, pelo país, e agora ali era reconhecida também perante a sua igreja o casamento delas duas. A gente está aprendendo nessa fita, né? A gente aprende muita coisa. Veja, eu pude celebrar de uma forma pública o casamento dessas duas moças. Apesar da Igreja Anglicana estar modificando sua forma de lidar com a sociedade atual, há trechos no Antigo Testamento bíblico, tal como: não te deitarás com um homem como se fosse mulher, que demonstram ser contra o relacionamento de pessoas do mesmo sexo. Para nós cristãos, né, a nossa leitura é a partir do olhar de Jesus de Nazaré. Ou seja, o olhar de Jesus de Nazaré não está no Antigo Testamento ou nas cartas dos apóstolos, mas sim nos evangelhos. A partir dali, no ensino de Jesus de Nazaré, eu não encontro nenhum versículo que venha fazer condenações às pessoas do mesmo sexo que se amam. Quando Paulo coloca em uma das suas epístolas o que você mencionou de não se deitarás com um homem como se fosse uma mulher, é uma questão de cultura de época. É preciso que isso fique bem claro. A Bíblia pode ser uma referência e mesmo assim a gente situando a uma época, a uma sociedade, a costumes e não tentar trazer para os dias atuais. Nenhum de nós vai ser avaliado por quem deitou, por quem levantou. Não é esse o critério que na espiritualidade superior vai ser usado para que a nossa moral, para que a nossa condição de evolução seja avaliada. O critério que será utilizado é o quanto de bem nós espalhamos no mundo. Jesus, quando se manifestou, quando verbalizou seus ensinamentos, ele falava por parábolas. Então a parábola, ela é, de alguma forma, interpretada também de maneira subjetiva. E essa maneira subjetiva, ela diz respeito a uma condição sócio-histórica que também vai se transformando. Toda forma de amor baseada em princípios de igualdade, de respeito, elas são válidas e elas devem ser respeitadas. Mas, e quando nós falamos sobre casas espíritas? Será que elas estão preparadas para receber o homossexual? Qual será que é o papel do centro espírita no acolhimento do casal homoafetivo? Assim como cada homossexual é um homossexual, tem a sua subjetividade, a sua história, a sua trajetória, a casa espírita é uma casa espírita. Então não dá para generalizar, falar a casa espírita. Há casas espíritas que são mais abertas, mais, digamos, contemporâneas, e outras têm mais dificuldades, são mais conservadoras. Agora, como a casa espírita se estrutura? E por que ainda existem
algumas casas ou indivíduos dentro dessas casas que buscam não respeitar, né? Enfim, não tem uma conduta respeitosa. Penso que falta realmente um pouco mais de estudo para esses indivíduos. A casa espírita, se você for pensar de quem é, está preparada, porque a casa espírita não é do dirigente espírita, a casa espírita não é do fundador, a casa espírita é de Jesus. Então, se você pensar, a casa espírita tá, a casa espírita está. Aliás, ela foi construída para isso. Até agora falamos sobre a homossexualidade e bissexualidade. No entanto, existem as outras pessoas que compõem a comunidade LGBT: transexuais, travestis, assexuais, intersexuais, pansexuais e etc. Como o espiritismo enxerga esses outros gêneros? Pensando do ponto de vista, né, científico, da parcela científica, do ponto de vista espírita, nós estamos ainda engatinhando nesse campo. Precisamos aprofundar os estudos, precisamos aprofundar o olhar psicológico, né, a psique desse indivíduo, que não está em congruência com o corpo que habita. Então, essa variedade de expressão da sexualidade que você me questiona, ela é natural, porque cada espírito está procurando dentro daquela expressão o seu equilíbrio, o seu discernimento, a sua condição de não perder o respeito por si mesmo. O casamento, independente da identidade de gênero dos parceiros, é um evento que marca o amor incondicional e verdadeiro, e merece ser celebrado. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania promoveu a celebração do casamento coletivo homoafetivo de mais de 30 casais no Buffet Manaus, no dia 18 de dezembro de 2018. Por que você talvez decidiu participar? Como que foi organizar essa estrutura aqui para tantos casais? Então, ano passado participei bastante ativamente na organização do primeiro casamento. Aí esse ano, diante da organização do segundo casamento, e aí eu conversei com ele, a gente já vive junto há 8 anos, eu falei, não, então vamos aproveitar, então agora vamos participar também. Como que está sendo para vocês o dia de hoje? Vocês já casaram no civil, certo? Mas hoje talvez é a celebração do casamento de vocês? Com certeza. A gente estava bem ansioso, né? E tá sendo maravilhoso. Eu fiquei o dia todo nervoso, esperando, pensando também. Eu acho que a coisa do amor romântico pega todo mundo, né? O cenário ocidental. Mas a gente costuma dizer dessa coisa do encontro de almas, essa expressão mesmo. A gente costuma dizer isso uma para outra. É a primeira vez que a gente está dizendo isso em público, porque pra gente não é importante que isso apareça em público. Mas para nós está dado que sim. Tendo um percurso no mundo evangélico, assim, ouço que meu destino talvez seja o inferno por conta de assumir este amor, né? De viver este amor, de efetivar este amor. Foi uma luta muito grande isso, entre a fé, que é algo muito cara para mim, e esta história. E o que Deus tem falado ao meu coração é que Ele me ama. Se eu estiver enganada quanto a isso, então valeu essa história. Tem que aprender. Há um processo evolutivo, claro, nós vivemos em evolução. Então haverá um momento onde a aparência física, a morfologia, não será prioritária. Então as afinidades, elas independem da condição corpórea. E isso está muito colocado, está muito posto dentro dessa estrutura homossexual. O que busca não ser legitimado dentro dessa estrutura é a possibilidade do amor que essas pessoas têm umas pelas outras. Eu entendo que nós estamos caminhando para uma expressão de sexualidade que já não é mais física. A gente não precisa mais de uma conjunção carnal para gerar uma criança, por exemplo. Quem poderia imaginar uma coisa dessa? A ideia do evento, além de celebrar o casamento, teve como proposta promover o amor, independente da identidade de gênero, idade, sexo ou classe social. Nós não temos a obrigação de aceitar, mas o dever de respeitar, sim. Então, enquanto espíritas, se nos dizermos, né, se nos apresentarmos como espíritas, essa proposta de avaliar como é que está a nossa condição com relação aos nossos preconceitos.
primeiro internos, né? E depois, como é que eu lido com o meu semelhante? Então, todas as vezes que um semelhante, que um nosso irmão sofre por condições indignas, por condições de vulnerabilidade, nós, enquanto espíritas, enquanto cidadãos e éticos, precisamos ter um olhar um pouco mais rebuscado. Mas esse olhar só se institui se eu consigo ter um diálogo legítimo comigo. Qual é a proposta da doutrina espírita? Tornar-se melhor a cada dia. A sequência das vidas, a multiplicidade das vidas, a presença de Deus na nossa existência, isso traz uma concepção de que nós devemos agir nos melhorando para melhorar a humanidade. Já caminhamos bastante, mas ainda falta um pouco. E o primeiro Mundo Maior Repórter de 2019 fica por aqui. Dúvidas, críticas ou sugestões, você já sabe. Entre em contato conosco através do e-mail mundomaiorreporter@feal.com.br. E não deixe de ativar as notificações do sininho logo aqui embaixo do vídeo, deixar o seu comentário e o seu like e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau!